Olá, turma! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Francinildo. Vamos ver hoje um assunto de potência, assunto matemática do nono ano, tá certo? Vamos falar de potências, vamos falar também sobre a propriedade, tá certo? Tá aqui uma definição de potência. Dentro da potência nós temos o elemento, a base e o expoente. O que é simplesmente uma potência, professor? Nós temos aqui um exemplo. Eu tenho 3 elevado a 2. O 3 se chama base, o 2 se chama o expoente. O 2, como expoente, vai dizer para a base se repetir de acordo com o seu valor. Se o expoente é 2, a base vai se repetir 2 vezes em forma de produto, multiplicação. Não esqueça, você vai usar multiplicação e não é soma, pessoal. Cuidado, porque tem situações que o aluno às vezes soma, às vezes divide, e aqui não, ocorre uma multiplicação. Então aqui nós temos 3 elevado a 2. O 3 se repete quantas vezes? Vai se repetir quantas vezes? 2 vezes. Então é 3 vezes 3, que vai gerar 9. O 9 vai se chamar potência. Se aqui, professor, o 2 fosse 4, o 3 ia se repetir quantas vezes? 4 vezes. Se o 2, no lugar do 2 fosse 5, o 3 ia se repetir quantas vezes? 5 vezes. E assim sucessivamente. De acordo com o expoente, é que a base irá se repetir. Certo? Então aqui, dentro da potência, que a situação não mesmo seria a potenciação, certo? Nós temos as propriedades. Lá no livro de vocês vão estar com um detalhamento mais aprofundado. Então aqui no caso, questão de propriedade, nós temos multiplicação de potência de mesma base. Eu tenho aqui duas potências. Eu tenho 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Quando você tiver uma multiplicação de potência de mesma base, você vai fazer o quê? Vai repetir a base. Quem é a base? O 5. Quem é os expoentes? O 3 somado com o 2. Então aqui repete a base 5. 3 mais 2 vai dar quanto? 5. E aqui se forma o resultado da potência dessa propriedade, que é multiplicação de potência de mesma base. A letra B, nós temos a divisão de potência de mesma base. É divisão agora. Mais um detalhe, você deve estar perguntando, professor, e se fosse diferente as bases? A gente poderia fazer isso? Não pode. Essa propriedade só acontece nesses critérios. Bases iguais, certo? Na multiplicação, base igual, repete a base, somos expoentes. Na divisão, você vai fazer o quê? Vai repetir a base, que é o 7, e vai subtrair o 10 menos 6. Repete a base, 10 menos 6 vai dar 4. Então, a divisão de 7 elevado a 10, na divisão de 7 elevado a 6, vai ser quanto? 7 elevado a 4. Eu subtraí. Ah, professor, já estou pegando aí a manha. Quando é multiplicação, soma. Quando é divisão, subtrai. Certo? Isso mesmo. Agora aqui, ó, potência de potência. Eu tenho duas potências, pessoal, ó. Primeira potência, se eu colocar meu apagador aqui, ó, em cima do 4 eu tenho o quê? Que potência é essa? 3 elevado a 2. E aí vamos supor que eu tenho esse apagador aqui, ó, coloco aqui, ó, apagador igual a 4. Mas quem é o apagador? É o 3 elevado a 2. Eu tenho duas potências ao mesmo tempo. Quando isso acontece, você repete a base, que a base seria quem? Somente o 3, ó. Pega o 2, multiplica com o 4. Repete a base, 3 e multiplica. 2 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 8. Então, produto de potência com potência vai gerar quem? Esse aqui, 3 elevado a 2. Na potência 4, vai ser 3 elevado a 8. Agora, em situações, pessoal, que você vê um expoente negativo. Eu tenho aqui, ó. Tenho 2 elevado a menos 3. Lá na propriedade, você sabe que quando você tiver um expoente negativo, você tem que transformar em positivo. Por que tem que transformar? Está aqui pela definição. O 2 aqui, ele é positivo. Se é positivo, ele dá liberdade de você fazer a operação resolvendo, achando a potência. E aqui nesse caso, professor, com um expoente negativo, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai colocar o inverso dessa potência.
Quando você coloca ao inverso dela, esse 3 que é negativo vai se tornar positivo, que vai ficar assim, 2 elevado a 3. Olha aí, ó. 1 sobre 2 elevado a 3. Repete 1. E aqui embaixo o 2 vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Igual a 1 sobre quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Ou seja, a potência com expoente menos 3 vai gerar 1 sobre 8. Detalhe, pessoal, não esqueça, expoente negativo tem que se transformar para expoente positivo. Transformei isso aqui no inverso, ó. Como é que vai ficar inverso? 1, coloca esse 1 aqui, professor. Sempre tem que colocar ele sempre. Por quê? Porque ele vai fazer uma base para mim poder gerar o expoente negativo em positivo. E aí, se está em positivo, você desenvolve a potência, que vai gerar o resultado da potência. 2 elevado a menos 3. Então aqui, pessoal, vocês viram um pouco da definição, vocês viram as propriedades, e aí eu tenho aqui para vocês uma atividadezinha simples envolvendo as propriedades, certo? Eu quero saber o resultado dessa expressão aí, que eu tenho simplesmente 3 potências, pessoal, ó. Eu tenho 3 potências. Cuidado, pessoal. Cuidado, porque quando você tem as propriedades de potência, você tem que saber o que vai se encaixar aqui. Você tem aqui uma potência 3 elevado a x mais 2. Do outro aqui eu tenho 3 elevado a x mais 1. E embaixo eu tenho 3 elevado a x. Nas propriedades você vai analisar. Tem algum envolvendo multiplicação de potência? Não tem, ó. Aqui eu tenho um sinal de operação negativo. Então aqui eu tenho uma potência, outra potência, outra potência. Tenho 3 potências. Você vai gerar a letra aqui, letra B dessa propriedade. Você tem uma envolvendo ela? Tem sim, ó. Se você pegar, ó, essas duas potências, está dividindo com essa de baixo, que é 3 elevado a x. Você vai pegar, vai fazer a operação com essa, ó. Quem é essa operação aqui, ó? Divisão de potência de mesma base. É ou não é a mesma base? Olha, ó, base 3, base 3. Se é a mesma base, você vai fazer o quê? Vai repetir ela por 3, ó. Repete o 3. Quem é os expoentes? O expoente desse aqui é x mais 2. Qual é a operação da divisão, pessoal? Não é menos? Se é menos, você vai colocar o sinal de menos aqui, ó. Menos da operação da divisão. E esse menos aqui, professor, você coloca ele aqui, ó. Esse menos é isso. De novo, vou explicar aqui, ó. Eu peguei esse com esse, ó. Essas duas potências, usei a propriedade da divisão. Pego os expoentes, subtrai com o expoente da potência de baixo. Agora eu vou pegar esse de baixo e vou fazer com esse, ó. Vai ser esse com esse, ó. Divisão de mesma base, ó. 3, 3 são as bases. Então repete ele. Vai ser 3. Aí quem são os expoentes? Aqui o de cima. Começa com o de cima, né, professor? Você pega primeiro o expoente de cima, depois o de baixo. Quem é o de cima? X mais 1. Então você coloca x mais 1. Aqui na divisão, se a divisão é mais ou é menos? É menos, pessoal. Se liga. Então aqui vai ser menos, ó. Menos quem? Esse x aqui, ó. Pronto. Você está vendo que aí desapareceu a divisão. Já tem aqui o quê? Simplesmente duas potências, subtraindo, certo? Aí aqui em cima você vai fazer o quê? Vai resolver os expoentes. Olha, ó. Quando você tem dois números ou duas variáveis com sinais diferentes, você vai fazer o quê? Ó? Esse x é mais e esse x aqui é menos. Menos e mais é o quê? É menos. Aqui do outro lado também, ó. X positivo, x negativo. Dois números iguais com sinais trocados, vai ser o quê? O resultado? 0. Então, nesse caso aqui, você pode fazer isso, ó. Fazer o cancelamento, ó. Cancela esse com esse com esse. Por que cancela, professor? Porque um x é mais, outro é menos. Então, menos e mais dá menos, fica 0, não? Então, vai ficar quem aqui? O 3 elevado a 2. Menos. Aqui eu cancelei o x vai ficar quem? O 3 elevado a 1. Olha só. Aí eu tenho duas potências. 3 elevado
a 2 menos 3 elevado a 1. O 3 aqui vai se repetir quantas vezes, pessoal? Vai se repetir quantas vezes? O 3 aqui? 2 vezes, ó. 3 vezes 3 menos. O 3 aqui vai se repetir quantas vezes? Somente uma, né, professor? Porque 3 elevado a 1. Então, o 3 se repete uma vez. Multiplica. 3 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 9. Menos 3. 9 menos 3 vai dar o resultado igual a quanto? A 6. Tá aí, pessoal. Então, o resultado dessa expressão aqui foi gerado 6. Certo? Qualquer coisa, pessoal, vocês vão lá no livro de vocês. Tem uma atividade para vocês. Veja lá na questão de potenciação, vê as propriedades, e aí vocês pegam o livro, pegam as atividades, e boa atividade para vocês, e até mais, pessoal.